Um bebê foi enterrado como se fosse um cachorro. Uma mãe confessou algo sobre o filho que vocês nunca vão esquecer. E uma mulher descobriu que estava sendo envenenada há meses. Esses são apenas alguns dos casos assustadores que o Reddit revelou antes mesmo da polícia. Hoje, vou mostrar a vocês as histórias mais bizarras que surgiram dessa rede. E garanto que vocês não vão dormir depois disso. Mas antes de começar, me digam nos comentários. Vocês já desconfiaram de algum vizinho? Porque o primeiro caso vai fazer vocês olharem diferente para quem mora ao lado. Então se preparem e sejam bem-vindos ao lado mais sombrio do Reddit. Hoje vamos contar uma história que começou com um post simples sobre vizinhos suspeitos e terminou revelando um dos crimes mais chocantes que já apareceram no Reddit. Na comunidade de Mistérios Não Resolvidos, um usuário fez uma pergunta. Alguém aqui já conheceu alguém que mais tarde se revelou um assassino? Se sim, havia algo de incomum nessa pessoa? Entre centenas de respostas, uma se destacou. Era sobre uma família aparentemente comum, uma mãe, seu namorado e suas duas crianças pequenas. Mas havia algo muito errado nessa situação. Eu já contei isso antes em outro lugar, mas ainda me impressiona muito. Eu morava em um conjunto de apartamentos onde uma família se mudou para o andar de cima do meu. Eles tinham 2 filhos, de mais ou menos 5 e 7 anos. Elas sempre ficavam na sacada conversando comigo. Eu trabalho com crianças, então sempre faço amizade com elas. Um dia, quando eu estava passeando com meus cachorros, eles me chamaram para conversar. Tivemos uma conversa rápida e eu perguntei onde estavam a mãe e o pai deles. Eles responderam: no hospital. Nosso irmãozinho está muito doente. Perguntei se eles estavam sozinhos e eles disseram que sim. Isso me incomodou muito, porque eram bem pequenos. Então eu fiquei do lado de fora, meio que vigiando, prestando atenção neles. Falei que, se precisassem de mim, eu estava ali por perto. Nos dias seguintes, a mãe voltou para casa e estava com as crianças, que brincavam de bicicleta. Eu já estava um pouco desconfiada, então fui lá fora tentar sentir como ela era com os filhos. Ela me contou que tinham acabado de se mudar do Texas e que o homem não era o pai das crianças, mas sim o namorado dela. Disse que estava em busca de um novo começo. Brinquei um pouco com os filhos e depois voltei para dentro. Alguns dias depois, cheguei ao trabalho e fui surpreendida por uma colega que me perguntou: como você está se sentindo com seu apartamento passando no noticiário? Eu fiquei confusa e perguntei: como assim? Ela ficou surpresa por eu não saber de nada. Aparentemente, minha vizinha e o namorado tinham sido presos na noite anterior. O irmãozinho doente, na verdade, era um bebê que já estava morto, enterrado em um campo em Ohio pela própria mãe e o namorado. Eles tinham pedido para um fazendeiro se podiam enterrar um cachorro na propriedade dele, e ele deixou, sem imaginar que o cachorro, na verdade, era a criança. Aquelas crianças eram tão doces e eu queria ter feito mais por elas desde o começo. Os pais horríveis foram presos, obviamente. A avó foi quem avisou a polícia, depois de ouvir que a filha andava dizendo para as pessoas que só tinha 2 filhos, o que ela achou muito estranho. A família não era composta por 4 pessoas, como parecia. Na verdade, eram 5. O Ethan Johnson, de 26 anos, tinha 3 filhos, não 2. Havia um menino de 7 anos, a menina de 5 e um bebê de apenas 1 ano chamado Gary. A usuária continuou atualizando o subreddit nos comentários, escrevendo: faz tempo que não procuro saber mais sobre isso, mas da última vez que vi, ela estava dizendo que o bebê morreu no meio da noite de pneumonia e que eles encontraram ele já sem vida. Meu namorado na época ajudou o namorado dela a mudar os móveis para o apartamento e disse que o cara passava uma energia péssima,
que era um babaca. Dizem que ele tinha desertado do exército e que ela estava fugindo de alguma coisa, então provavelmente não procuraram ajuda médica. Horrível. Até hoje, não sei se a morte foi intencional ou não. Mas o post no Reddit não parou por aí. Poucos dias depois, a usuária encontrou um artigo sobre o casal e a criança. Com essas informações, eu decidi investigar um pouco mais. A mãe era Whitney Johnson, 26 anos. O namorado, Nathan Ritz, 25. De acordo com os investigadores, Whitney e Ritz disseram ter encontrado o bebê Gary sem resposta na madrugada de 19 de dezembro de 2012. Eles alegaram que a criança morreu de pneumonia durante a noite. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Eles nunca chamaram socorro, nunca procuraram ajuda médica, nunca sequer relataram a morte do próprio filho. Em vez disso, eles fizeram algo inimaginável. Levaram o corpo do bebê até um campo em Hillsboro, Ohio. Encontraram um fazendeiro local e mentiram para ele, dizendo que precisavam enterrar um cachorro que havia morrido. O fazendeiro, sem suspeitar de nada, permitiu que cavassem uma cova em sua propriedade. Mas não era nenhum cachorro, era uma criança de apenas 1 ano de idade. Por meses, ninguém sabia onde Gary estava, e aqui entra um detalhe crucial que torna essa história ainda mais assustadora. A avó da criança, a mãe de Whitney, começou a achar estranho que a filha, que sempre falava dos 3 netos, de repente só mencionasse 2. Foi essa a desconfiança da avó que salvou o caso. Ela fez uma denúncia à polícia em Richmond, Kentucky, relatando seu neto desaparecido. Enquanto isso, o pai de Gary, Ian House, havia passado mais de 6 meses desesperado. Ele tentou entrar em contato com a família de Johnson repetidamente. Chegou até mesmo a registrar um boletim de desaparecimento. Mas as autoridades disseram que, como a criança estava tecnicamente com a mãe, nada podia ser feito. Ian passou meses procurando. Ele dirigiu até Hillsboro, seguiu carros que achava que podia ser da ex-namorada, sempre com a esperança de encontrar seu filho, mas infelizmente ele nunca conseguiu. No dia 31 de maio de 2013, mais de 5 meses após a morte de Gary, a polícia de Hillsboro finalmente encontrou o corpo da criança em uma área arborizada fora da estrada. Johnson foi presa imediatamente. Ritz tentou fugir, mas foi capturado pouco depois. Descobriu-se que ele também era procurado por deserção militar, o que explicava por que eles estavam em busca de um novo começo e evitando autoridades. Johnson e Ritz foram acusados através de um grande júri por assassinato, homicídio culposo, negligência infantil grave e manipulação de evidências. Durante os interrogatórios, Johnson manteve sua versão de que Gary morreu de pneumonia, mas os investigadores não encontraram nenhum registro médico, nenhuma evidência de que eles tenham procurado ajuda hospitalar, e nenhuma explicação plausível para por que não reportaram a morte imediatamente. A teoria da promotoria era clara. Mesmo que a morte tenha sido por causas naturais, o comportamento dos acusados após a morte constituía negligência criminosa grave. No final, ambos se declararam culpados de homicídio. Whitney Johnson e Nathan Ritz foram condenados a 7 anos de prisão, cada um pela morte do pequeno Gary. Uma vizinha desconfiada, mas que nunca poderia imaginar a verdade. Um pai desesperado, procurando por meses, sem encontrar respostas. Uma avó cuja desconfiança finalmente trouxe justiça. E um bebê de apenas 1 ano que deveria estar vivo hoje, mas que em vez disso, foi reduzido a uma mentira sobre um cachorro morto. Se vocês pensam que este caso foi perturbador, esperem até conhecer Sarah, porque o que ela descobriu sobre o marido vai fazer vocês duvidarem de todo mundo ao redor de vocês. E não estou falando sobre traição.
Nosso próximo post vem de uma conta anônima, onde uma esposa começa a notar que o marido estava saindo de casa durante a madrugada, algo que ele acha que ela não percebeu. No início, ela até ignorou, mas quanto mais ela prestava atenção, mais bizarro ficava. E o que ela descobriu, vocês não acreditariam. Usando uma conta anônima porque, bom, já dá pra imaginar. Nos últimos meses, percebi que meu marido anda saindo de casa de madrugada, às vezes até por horas. Eu sou daquelas pessoas que dormem assim que deitam a cabeça no travesseiro, então ele claramente acha que eu não percebo. Mas uma noite, quando o bebê chorou e eu acordei, notei que ele não estava na cama. No começo, achei que ele estivesse saindo para encontrar outra mulher, mas descobri que, na verdade, era algo pior, pelo menos na minha opinião. Tivemos nosso primeiro filho em fevereiro deste ano, e meu marido sempre foi um pai muito presente. Ele ajuda bastante com o bebê. Mesmo trabalhando em tempo integral, ele sempre se oferece para me dar um descanso. Agora vem a parte difícil de explicar sem parecer totalmente insano, porque, de certa forma, é. Quando meu marido sai de casa de madrugada, ele não vai encontrar ninguém. Ele vai até o quintal, onde ficam os latões de lixo, revira os sacos até achar uma fralda suja do nosso filho, abre a fralda e fica parado, cheirando. E não é qualquer fralda. Ele joga de volta as que tem só xixi e procura as que tem cocô. Depois fica lá, por muito tempo, respirando fundo e parecendo que está muito satisfeito fazendo aquilo. O mais estranho é que ele fica visivelmente feliz enquanto faz isso. Eu já observei várias vezes pela janela durante semanas, e é sempre a mesma cena. Ele cheira, sorri, depois procura outra fralda. O pior foi uma noite em que ele voltou para a cama achando que eu estava dormindo. Só que, dessa vez, ele deve ter cheirado muito perto da fralda, porque quando deitou ao meu lado, eu senti um cheiro estranho. Esperei ele pegar no sono e, quando olhei de perto, percebi que havia um pouco de cocô no nariz dele. Eu fiquei bastante enojada. Agora eu não sei o que fazer. Eu amo meu marido, mas isso me deixa apavorada. Será que isso é algum tipo de fetiche? Nunca ouvi nada parecido e tenho medo de confrontá-lo, mas sei que preciso fazer isso. Qualquer conselho seria bem-vindo porque, sinceramente, não sei como lidar. Estou acordada agora, amamentando o bebê e esperando para ver se ele vai sair de novo. Pensei em confrontá-lo hoje, mas ainda não tenho certeza. Aviso depois. Uau, não esperava tantas respostas. Muito obrigado a todos que deram conselhos e escreveram mensagens tão atenciosas. Eu li cada uma, mesmo não conseguindo responder a todos. Ainda não confrontei meu marido. Depois do último update, fiquei acordada e, como imaginei, ele saiu de novo para cheirar as fraldas. Eu estava pronta para falar, mas dessa vez ele voltou rápido. Cheirou só uma ou duas. E quando entrou eu fiquei nervosa demais. Eu acabei fingindo que estava dormindo. Decidi que, da próxima vez, vou tirar uma foto dele fazendo isso. Assim, quando ele voltar para dentro, vou mostrar a prova e ele não vai ter como negar. Eu não sou boa com palavras e fico muito ansiosa só de pensar em puxar esse assunto. Então acho que ter a foto vai forçá-la a me dar uma explicação. Estou nervosa sobre como ele vai reagir, mas sei que ele me ama e ama a nossa família. Espero que, juntos, a gente consiga entender o que está acontecendo e superar isso. Mais uma vez, obrigado a todos pelos conselhos e pelo apoio. Só algumas respostas foram estranhas, mas a maioria foi respeitosa e me ajudou muito. Vou atualizar quando finalmente tiver essa conversa, e espero que a história termine bem para todos nós. Alguns comentários nesse post demonstravam espanto pela peculiaridade da situação. Nossa, essa é uma situação bem diferente. Você provavelmente deveria conversar com seu marido sobre isso. Outro usuário comentou: Ele tá tão envergonhado quanto você. Faça com que ele se sinta seguro e converse com ele sobre isso. É a única forma de entender o que realmente está acontecendo e como ajudar vocês dois. Boa sorte. A dona do post fez uma última atualização no caso, o qual ela falou: Antes de tudo, desculpa ter demorado tanto para atualizar isso aqui.
Só consegui entrar agora depois de semanas, porque minha vida virou de cabeça para baixo. Eu fui enrolando para voltar aqui e postar, porque tô envergonhada e triste, e as coisas não saíram como eu esperava depois de confrontar meu marido. Tá sendo difícil até para eu lidar com isso. Imagine vir aqui contar para vocês. Mas sei que postei meu desabafo aqui. Recebi muito apoio e conselhos, então acho justo dar pelo menos uma atualização de como as coisas estão hoje. Espero que entendam que não quero entrar em muitos detalhes. Primeiro porque quero proteger a nossa identidade. Nunca foi minha intenção expor ele pelo nome ou algo assim. Segundo, porque ainda está muito doloroso para mim escrever cada pedacinho do que aconteceu nessas últimas semanas. Eu simplesmente não tenho força emocional agora. Talvez um dia eu consiga, mas hoje não dá. Então me desculpem se for meio resumido ou se eu pular partes. Basicamente, alguns dias depois do meu último edit no post anterior, criei coragem para confrontar meu marido. Olhando agora, talvez não tenha sido da melhor forma, mas na hora me pareceu o jeito mais lógico e menos direto de enfrentar, mas ainda assim tendo alguma prova. Naquela noite, filmei e tirei algumas fotos da janela do quarto com o iPhone, mostrando ele lá fora. As imagens ficaram borradas, meio difíceis de ver, mas dava para ele entender que eu sabia. Esperei uns 45 minutos na cama até ele voltar. Eu achei que ele ia ficar chocado, ou pelo menos preocupado de me ver acordada. Mas ele só falou algo tipo: "Ah, o bebê te acordou?" Eu tava lá embaixo comendo umas sobras. Me deu um beijo no rosto, disse boa noite e virou pro lado para dormir. Eu fiquei em choque com a facilidade com que ele mentiu na minha cara. Eu tava semanas angustiada, tentando entender, e ele simplesmente fingiu que nada estava acontecendo. Aquilo me deu tanta raiva que explodi. Levantei, mostrei as fotos e comecei a gritar, perguntando o que diabos ele estava fazendo e por quê. Aí foi horas de briga. Ele basicamente dizia que eu nunca ia entender, então não fazia sentido explicar. Eu só queria honestidade, mas recebi mentira. Chorando muito, perguntei se era algum tipo de coisa sexual para ele. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Isso me deixou pior ainda. Comecei a berrar como ele podia sentir algo assim do nosso filho. Ele então explodiu, gritou comigo: "Tá vendo? É por isso que eu nunca posso te contar nada." Pegou as coisas, saiu pela porta e foi embora de carro. Desde então, ele tá na casa do irmão e não veio ver nosso filho. E, sinceramente, se tem qualquer parada sexual com o nosso bebê, eu não quero ele perto. Eu achei que depois de alguns dias a gente podia esfriar a cabeça, mas no dia seguinte ele me ligou falando em divórcio. Tentei propor terapia, aconselhamento, qualquer coisa, mas ele só respondeu: "Eu posso ver meu filho, pelo menos?" Eu disse que não achava uma boa ideia nesse momento. Ele respondeu: "Ok", e falou que ia procurar um advogado e que eu devia fazer o mesmo. Agora estamos resolvendo de forma judicial. Minha mãe veio morar comigo para ajudar com o bebê. Eu ainda não tive coragem de contar a ela o motivo real do divórcio. Só disse que era algo grave, que tentei reconciliar, mas ele recusou. Acharam esse caso estranho? Então segurem firme, porque agora vamos para o Wisconsin, onde uma menina de 10 anos saiu para uma pedalada de 3 minutos e nunca mais voltou. O que impressiona é que foi um comentário aleatório no Reddit que resolveu seu assassinato. Este próximo caso prova que às vezes um estranho na internet pode ser mais útil que toda a polícia local. No dia 24 de abril de 2022, uma menina de 10 anos chamada Lily Peters saiu de casa para visitar sua tia em Chippewa Falls, Wisconsin. Era uma viagem de apenas 3 minutos de bicicleta. Essa era uma rotina comum para Lily, que vivia com o pai Alexander após o divórcio dos pais. Mas o que começou como um fim de semana normal se transformou em uma tragédia, e que seria resolvida de uma forma completamente inesperada, através de um comentário no Reddit. Quando chegou a noite e Lily ainda não havia voltado para casa, Alexander começou a se preocupar. Não era normal ela ficar até tarde na rua. Ele ligou para sua irmã,
achando que Lily ainda estava lá, mas descobriu que ela já havia saído há mais de 1 hora. Desesperado, Alexander começou a ligar para os pais dos amigos da filha, mas ninguém a viu. Às 21 horas, Alexander acionou a polícia e reportou o desaparecimento da filha. Com isso, uma força-tarefa foi formada imediatamente para procurar Lily pela região. Após horas de busca, Alexander encontrou a primeira pista: a bicicleta de Lily abandonada em uma área florestal próxima. Mas da menina, nenhum sinal. A polícia intensificou as buscas com drones e cães farejadores. Mesmo com todo esse aparato, somente na manhã seguinte, às 8h45, um voluntário fez a descoberta mais terrível: o corpo de Lily. A polícia imediatamente classificou a morte como homicídio, mas não tinham nenhuma pista sobre quem poderia ter cometido esse crime horrível. Enquanto as autoridades investigavam, o caso ganhou repercussão nas redes sociais, especialmente na comunidade True Crime, onde usuários especulavam sobre o que poderia ter acontecido com Lily. Foi então que um usuário chamado Home Slice Nation 4 fez um comentário que mudaria tudo. O que é assustador é que eu estava jogando Pokémon GO no parque naquele dia, andando exatamente naquela mesma trilha. Meu estômago revira quando penso que vi aquela menina com monitor rosa/roxo na bicicleta com outra criança quando eu estava saindo. Tenho uma suspeita de que pode ter sido outra criança que fez isso. Graças a essa suspeita, um outro usuário respondeu o post. Só para atualizar vocês aqui no tópico principal. Eu liguei na linha de denúncias e contei para ele sobre o comentário do Home Slice Nation 4. O detetive acabou de me ligar de volta para me agradecer por ter ligado, para me falar que recebeu os prints que mandei e que vai investigar isso aí. Eu definitivamente não estava esperando uma ligação de volta, mas isso me fala que eles estão realmente em cima desse caso e muito provavelmente ainda não tem suspeito. Receber uma ligação de volta de um detetive 19 minutos depois de fazer uma denúncia parece meio surreal, mas tá aí, né? Poucas horas depois, a polícia prendeu Carson, de 14 anos, primo de Lily, como principal suspeito do assassinato. Carson não demorou muito para confessar tudo, e os detalhes eram ainda mais horríveis do que qualquer um poderia imaginar. Segundo sua confissão, ele havia planejado o crime por meses. No dia 24 de abril, ele seguiu Lily quando ela estava voltando para casa e a convenceu a segui-lo para dentro da floresta. Uma vez fora da trilha, ele a agrediu violentamente. Socou seu estômago, a atingiu várias vezes com um galho grande e, para finalizar, a estrangulou até a morte. Depois desse ato impensável, voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Mas, quando ele soube das buscas por Lily, entrou em pânico e voltou à floresta para mover o corpo para mais longe da cena do crime, escondendo-o sob folhas. Dada a gravidade do crime e o fato de ter sido premeditado, os promotores decidiram julgar Carson como adulto. Ele permanece sob custódia aguardando seu julgamento, o que está marcado para o ano de 2026. Lily tinha apenas 10 anos quando sua vida foi brutalmente interrompida por alguém em quem deveria confiar. Mas graças à atenção de um estranho na internet, sua família finalmente teve respostas. Este próximo relato vai fazer vocês repensarem cada refeição que já comeram preparada por outra pessoa. Nossa próxima história vem do subreddit Relationship Advice, onde o usuário chamado SmallB197 confessa uma coisa assustadora. Descobri que meu parceiro está colocando lesmas na minha comida. Não sei como perdoá-lo. Tenho 22 anos e estou com meu namorado de 24 há 4 anos. Nunca vi ele fazer nada estranho, mas percebi que ele começou a agir meio esquisito há mais ou menos um mês e meio. Ele começou a colocar frutas no chão do jardim e achei meio estranho, mas ele disse que era para alimentar uma família de ratinhos que fez ninho no nosso galpão. Achei fofo e até ajudei. Enfim,
Há umas 2 semanas ele começou a ser super carinhoso comigo, fazendo comida, assando bolos. Ele nunca cozinha, então fiquei feliz, achando que era um novo hobby dele. Notei que às vezes eu me sentia enjoada e tonta depois de comer, mas pensei que fosse falta de sono ou hormônio. Hoje, um amigo dele apareceu no meu trabalho. Eu trabalho em um café e disse que precisava falar comigo quando eu tivesse um tempo. Como não tinha cliente, fui ouvir. Ele me contou que meu namorado estava pegando lesmas do jardim, colocando nas frutas e depois colocando elas na minha comida, até batendo no liquidificador. Esse amigo me mostrou fotos de um saco cheio de lesmas e até da mistura batida. Eu fiquei muito enjoada só de pensar. Não entendo por que ele faria isso. É totalmente fora do que eu conheço dele. Perguntei para ele o motivo e ele ficou bravo. Me acusou de fuçar nas mensagens dele, o que eu nunca fiz. E disse que eu não sei entender uma piada. Me sinto enojada. Eu amo ele demais, mas não consigo entender o motivo dele fazer isso. Será que estou exagerando? Não sei o que fazer. Tô perdida. Os comentários a princípio eram apenas de pessoas alertando. Ele não é seu parceiro de forma alguma. Acho que ele está tentando te envenenar. Saia daí o mais rápido possível. O comportamento dele pode piorar. Só que ela recebeu mensagens mais ofensivas no seu privado, o que fez com que ela atualizasse o post. Estou recebendo mensagens mandando eu me matar. Por favor, não façam isso. Eu tô muito sensível nesse momento. Ontem à noite, fim da madrugada, eu fui pro pronto-socorro. Fiquei esperando e só fui atendida por volta das 6 da manhã. Fizeram alguns exames e descobriram que eu tenho um nível alto de metaldeído no sangue. Fiquei internada em observação e descobriram que tem algumas úlceras no estômago. Isso eu já sabia, porque há uns 2 meses fui hospitalizada por causa de uma úlcera estourada. Antes achavam que era estresse, mas agora disseram que pode ter sido por causa do envenenamento. Posso estar com algum tipo de infecção, porque estou com febre, mas ainda não encontraram a causa. Checaram meu coração e está ok, mas eu tenho cirurgia cardíaca marcada para este ano. Só que vão adiar por causa das úlceras, das infecções e porque eu sigo ficando doente. Tudo bem, já tenho consulta marcada com meu cardiologista no dia 20 de abril. Falei com a polícia, dei meu depoimento e respondi algumas perguntas. Para quem me conhece na vida real, por favor, não publique meu nome nem o do meu ex, porque a polícia disse que isso pode atrapalhar a investigação. Não foi exatamente com essas palavras, mas eu estava meio desnorteada. Meu ex se recusou a falar com a polícia ou comigo, mas disse que só falaria com um amigo dele. Depois ele acabou falando comigo. Eu não estava sozinha, estava com um amigo e com esse amigo dele junto. Ele confessou que fazia experimentos/testes comigo, desde alguns meses depois que a gente foi morar junto. Ele contou que começou cuspindo na minha torrada, e depois de uma semana trocou meu propranolol, remédio que eu tomo, por sal. Ele esvaziava as cápsulas. Vale lembrar, ele era quem controlava minha medicação, porque eu tenho histórico de tentativas de suicídio. Ele guardava e me entregava os remédios, e foi aí que começou a achar engraçado. Ele também admitiu outras coisas. Trocava minhas salsichas vegetarianas da marca Linda por carne de verdade. Eu tenho síndrome do intestino irritável e tenho dificuldades de digerir carne, por isso virei vegetariana. Também trocou meus nuggets vegetarianos da marca Corn pelo dele, de carne. Um dos meus caramujos africanos gigantes de estimação sumiu no verão, e eu achei que ele tinha escapado porque deixei a tampa da caixa aberta. Mas ele disse que o caramujo morreu. Ele raspou o caramujo e colocou no meu curry. Eu lembro mais ou menos do dia que isso aconteceu, porque ele ficava rindo toda vez que eu ia comer, e eu fiquei muito paranoica. Então deixei o prato na cozinha e saí irritada. Depois, ele levou o prato para o quarto e insistiu para eu provar. Eu provei e percebi que ele tinha colocado muita pimenta chili. E ele disse que estava rindo porque tinha caído pimenta demais. Agora eu acho que ele colocou a pimenta para disfarçar o fato de ter colocado meu caramujo ali. Sinto como se tudo isso fosse um sonho. É tão absurdo que parece nem ser real. Não sei ainda o que vai acontecer na parte legal ou jurídica. Ele disse que não sabe por que fez isso, que me ama de verdade e que se sentia compelido a fazer.
Eu até entendo o que ele quis dizer porque eu tenho um toque e às vezes tenho compulsões/impulsos. Ele falou que gosta de cuidar de mim, que esse é o propósito dele e que nunca quis me causar um mal sério. Prometeu também que nunca fez nada desse tipo com os nossos bichinhos. Acho que ele pode estar estressado, talvez por causa dos meus problemas de saúde mental, e isso pode ter feito ele quebrar. Eu estou muito triste e peço desculpas a quem ficou preocupado. Ela fez outra publicação em outra comunidade, no qual ela mostrou a foto de um jarro contendo várias lesmas mortas. Nos comentários, haviam pessoas preocupadas com a situação dela. Por favor, pare de se culpar. Eu entendo suas dificuldades com a saúde física e mental, e a vontade de ter alguém que te ame e cuide de você. Mas, se você valoriza a sua vida e a dos animais que você adotou, ele nunca poderá ser confiável de novo. Até que a dona do post respondeu com a seguinte informação. Oi. Ele foi diagnosticado ontem com ASPD, transtorno de personalidade antissocial, e me confessou tudo, inclusive que eu era a forma dele parecer normal para o mundo de fora. Ele me manipulava me dando tudo o que eu queria, como alguém com transtorno de personalidade borderline. Amor, carinho, elogios. Ele começou me testando emocionalmente, primeiro com traições, só para ver como eu reagiria. Eu perdoei. Depois, passou a mexer com a comida e outras coisas, para ver quanto tempo levaria até eu ficar doente. Ainda estou em choque. Percebi que a pessoa que eu achava conhecer, na verdade, eu nunca conheci. Ele é um psicopata e faz pessoas com transtorno de personalidade antissocial ficarem mal vistas por causa do que fez. Ele sabia que eu era vulnerável por causa dos meus problemas de saúde física e mental. Virou meu cuidador, mas ao mesmo tempo estava me torturando e eu não fazia ideia. Ele me tirou de uma situação abusiva e me colocou em outra. É assim que ele funciona. Tempos depois, a dona do post fez uma outra publicação, o qual dizia: Recentemente eu saí de um relacionamento estranho onde meu parceiro estava contaminando minha comida e etc. Desde então tenho tido dificuldades para comer. Me mudei para um apartamento no térreo e às vezes encontro lesmas dentro de casa. Eu tenho um pavor delas. Acabo jogando muita comida fora porque fico pensando que as lesmas podem ter passado por cima e eu morro de medo de ficar doente. Não estou conseguindo lidar, parece que não consigo nem respirar direito. Já tentei de tudo para impedir que elas entrem. Fita de cobre, sal, pellets não tóxicos, mas de alguma forma elas ainda aparecem dentro do meu AP. Sinto como se a natureza estivesse me atormentando. Alguém tem algum conselho, por favor? Tentei falar com meu médico, mas ele não me levou muito a sério. O doutor que me atendeu ainda disse que era uma coisa boa, já que eu estava acima do peso. Eu também acabei de receber alta do acompanhamento da equipe de saúde mental que eu estava fazendo. É claro que o que ela passou deixou consequências na saúde dela. Pessoas ficaram preocupadas com a situação, o que fez com que ela fizesse uma última atualização sobre o caso. Oi pessoal, desculpa para quem não consegui responder. Minhas mensagens estavam lotadas. Estou viva, mas estive doente com coronavírus. Obrigado a todos que me procuraram. Vocês me fizeram sentir menos sozinha. Espero que todos estejam bem. Baseado nas últimas atividades da conta dela, fica claro que ela está viva e bem. Não sabemos se foi tomada alguma medida judicial contra o seu ex, mas fico feliz que ela conseguiu superar essa experiência traumática. Se vocês acham que nesse vídeo já viram o pior da natureza humana, eu guardei o relato mais controverso para o final. Uma que divide opiniões até hoje e que vocês nunca vão esquecer. O subreddit Confessions é um espaço onde pessoas vão para confessar seus segredos mais profundos e sombrios de forma completamente anônima. Lá, você encontra desde confissões menores como roubei doces quando criança, até revelações que te fazem questionar a natureza humana. É um lugar
onde pessoas admitem traições, crimes não resolvidos, pensamentos assustadores e situações moralmente impossíveis. É nesse contexto de honestidade brutal que hoje vamos contar uma das confissões mais polêmicas que já apareceram no Reddit. Uma história que começou como um desabafo anônimo e se tornou um dos posts mais debatidos de toda a plataforma. Uma mãe fez um post com o seguinte título: Estou colocando meu filho de 7 anos, extremamente deficiente, em uma instituição para poder esquecer que ele existe, e não me arrependo. O que se seguiu foi uma das confissões mais brutalmente honestas e controversas que o Reddit já viu. Não consigo contar isso pra ninguém, nem mesmo pra minha terapeuta. Podem me criticar se quiserem, talvez eu até mereça. Só peço que me digam o que vocês fariam no meu lugar. Não o que as pessoas deveriam fazer, mas o que realmente fariam. Sou mãe solteira de 2 meninos, um de 12 e outro de 7. Meu marido morreu há 3 anos num acidente de trabalho, mas, para ser sincera, eu acho que foi suicídio. Não consigo imaginar ele cometendo o erro que causou a morte dele. Ainda mais porque antes disso, ele tinha tomado uma atitude que garantiu que os colegas de trabalho não estivessem no local. Para mim, ele se matou por causa do nosso filho mais novo, e ninguém nunca vai me convencer do contrário. Na gravidez, disseram que ele teria síndrome de Down. A gente estava pronto para lidar com isso, mesmo que fosse grave. Mas no fim das contas, não era Down. Era uma deleção cromossômica rara. Não vou falar qual para não identificar. O que importa é, ele nunca vai ser mais do que é hoje. E o que ele é nada. Ele não parece ter consciência de nada e nunca teve. O olhar dele é parado. Não reage a som, a toque, nem a dor. Ele depende 100% de cuidados. Se alimenta por sonda, precisa de oxigênio, usa fraldas e sempre vai usar. Não faz som, não tenta se comunicar. Nem quando bebê chorava de verdade. Nunca mostrou vontade de interagir com ninguém ou com o mundo ao redor. E não é que eu esteja triste por ter um filho especial. Eu sinto isso porque esse ser me consome 200% do meu tempo e não dá nada em troca. Não é que eu tive um filho imperfeito. Eu não tive um filho. Eu não amo ele. Ele não tem personalidade. Não tem nada para amar. Só que eu sou responsável por ele. Além de tudo, ele é super frágil. Crises respiratórias, problemas intestinais, complicações com a sonda, infecções, feridas na pele. Sempre alguma coisa, por mais que eu tente prevenir. Meu filho mais velho sofre muito com isso. Já teve atendimento médico adiado porque sou só eu e o irmão sempre é prioridade. Temos uma enfermeira em casa, mas ela só está disponível 20 horas por semana. Eu ia começar a faculdade de Direito. Tive que largar meus sonhos e os planos que tinha para os meus filhos por causa desse batatão. Meu filho mais velho deixa de fazer muita coisa que queria porque o mais novo exige todo o meu tempo. A gota d'água foi outro dia. Ouvi um barulho no quarto do mais novo e achei que ele tinha parado de respirar de novo. Quando entrei, vi meu filho mais velho batendo nele e gritando: "Você é o motivo de eu não ter mãe. Você é o motivo de eu não ter pai. Você é o motivo de eu não ter amigos. Você é o motivo de eu não estar no esporte. Eu não pedi por você e espero que você morra." E em vez de ficar horrorizada, eu só fiquei olhando. E o mais novo simplesmente não reagiu. Nada. Nem dor, nem medo, nem tristeza. Nada. Ele respira, mas não vive. Não sabe quem eu sou. Não sabe quem o irmão é. Não tem consciência de nada, nem de si mesmo. Ele não precisa estar aqui em casa. Ele nem sabe onde está, nem se importa. Ele é meu filho no DNA, mas não é família. Até meu gato, que foi abusado e tem sequelas neurológicas, tem mais personalidade e é mais amável do que esse vegetal. E eu até estava animado em criar uma criança com Down, porque mesmo com limitações, eles têm algo a oferecer, alguma forma de afeto. Mas esse não é um presente. É um erro genético que eu provavelmente devia ter perdido na gravidez. E se soubesse antes, teria interrompido sem pensar 2 vezes. E se por acaso ele tiver alguma consciência, o que eu duvido,
deve estar sofrendo, porque não tem como ele pedir nada, não tem como dizer se sente dor, não tem como mostrar o que gosta ou não gosta. Ele já fez todo tipo de terapia que existe e nada mudou. Por isso, no dia 29, ele vai sair daqui de casa, vai para uma instituição. E eu me sinto aliviada, animada até. Depois vem a culpa, mas eu sei que seremos mais felizes sem ele. Ele já levou meu marido, o pai dos meus filhos. Meu marido trabalhava feito louco para pagar os cuidados desse vegetal, até terapias experimentais que o plano não cobria. Ele se desgastou, se frustrou e nunca conseguiu dizer em voz alta: "Não quero meu filho em casa". Ele destruiu meu filho mais velho também. Eu estava tão ocupada cuidando do mais novo que nem percebi o quanto ignorei e feri o mais velho. Ele perdeu o pai, perdeu a mãe. Eu não perdi só meu marido. Meu filho perdeu a infância. Agora ele é minha prioridade. Esse fardo vai ser o problema de outra pessoa. Pelo menos alguém que recebe salário para cuidar. Alguém que pode ir embora e descansar no fim do turno. Eu só quero nunca mais pensar nele. Não sinto pena e por isso me sinto mal. Obrigado para quem leu até aqui. O post explodiu no Reddit. Milhares de comentários, votos controversos. Algumas pessoas expressaram empatia pela situação impossível da mãe. Trabalhei 10 anos numa instituição para pessoas com necessidades especiais. Algumas bem graves mesmo. Cada situação é diferente. E eu vi com meus próprios olhos famílias que simplesmente ficaram melhores por causa da nossa instituição. Sem vergonha pra você. Nenhuma. Zero. A situação ficou ainda mais intensa quando um ADM chamado Piconix acusou a mãe de mentir. A acusação de mentira provocou uma resposta ainda mais detalhada e assustadora da mãe. Ela forneceu detalhes médicos específicos que haviam sido omitidos. Obrigado, Piconix, por me chamar de mentirosa. Você por acaso é médico? Se soubesse usar o Google direito, teria encontrado sobre a síndrome de deleção 3P. É isso que meu filho tem. Só de falar isso aqui eu basicamente já me identifiquei, mas quer saber? Prefiro isso do que continuar recebendo mensagem privada mandando eu me matar. Se você olhar os sintomas da deleção 3P, eles parecem muito com os da síndrome de Down. Meu plano de saúde não cobriu o exame AFP, que teria mostrado que não era Down, e eu achei que não precisava fazer. Eu fiz ultrassom normal e até 3D. 2 médicos me disseram que tinham 99% de certeza que era Down. Esse post não é ficção, só que os moderadores, e principalmente o Piconix, simplesmente decidiram que era. Se alguém quiser, eu me identifico aqui mesmo. Mostro meu RG para verem meu nome, minha certidão de casamento e o atestado de óbito do meu marido. Aí eu coloco o link da reportagem sobre o acidente industrial bizarro que matou ele. E vocês vão ver que é a mesma pessoa. Sobre eu não ter colocado meu filho em cuidados paliativos, eu não posso. 1 ano atrás eu mesma fui internada com depressão severa e transtorno de estresse pós-traumático. E sim, tem prova disso também. Nessa época, a mãe do meu falecido marido entrou na justiça para ser a responsável legal pelas decisões médicas do meu filho. E conseguiu. Eu estou tentando reverter isso, mas é um processo demorado e cheio de burocracia. Tem audiência de competência, laudo de médico, avaliação, um monte de coisa. Enquanto ela não autorizar os cuidados paliativos e ela se recusa, eu não posso decidir isso. Eu tenho a guarda dele, mas não posso tomar decisões médicas. Ela topou colocar ele no centro de internação residencial, e eu acho que é a segunda melhor opção. Então é pra lá que ele vai. Então, Piconix, mais alguma coisa que você queira saber? Quer admitir que talvez eu esteja falando a verdade? Tinha detalhes que eu deixei de fora, mas já que parece que vocês precisam de tudo mastigado. Estes casos me fizeram perceber que a internet revela o melhor e o pior da humanidade. Qual dessas histórias mais te impactou? Conta aí nos comentários. E se você tem coragem para mais casos assim, se inscreve que irei trazer mais segredos sombrios do Reddit.